Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá no que eu acredito que seja a última parte desse estudo, né? Eu acredito que agora dá para poder resumir e acabar aqui, né? Senão vai ficar, sei lá, 500 aulas aí sobre o cativeiro da Babilônia, né? Eu acredito que agora dá para a gente terminar nessa última aula que vai ser a última parte. Se você não viu as outras aulas, assistam, tá? Não vá pelo título que está embaixo, não. Siga por parte, desde o primeiro, porque eu estou fazendo aqui uma sequência, né? Explicando parte a parte, bem detalhado, para os irmãos entender o ponto máximo ali na hora que chega a questão do cativeiro da Babilônia. Então, peço aos irmãos, voltem se não assistiu, assistam, né, as outras partes para poder entender como funcionou aqui o cativeiro e a situação dos filhos de Josias. Aqueles irmãos que gostarem, vamos pedir para os irmãos que estão nos ajudando aí, escrevendo, curtindo, compartilhando, enfim, tá? Para esse conteúdo chegar para outras pessoas e ter acesso a esse material aí também. Então vamos lá. Na aula passada, a gente terminou com a morte de Josias. Josias, ele rompeu com os assírios, né? Ele para de pagar tributo e ele leva o povo à adoração, porque ele entende que é através de Deus que Israel, o reino de Judá, seria livre dos assírios. Só que a Síria agora já não era tão mais a grande potência. Babilônia estava surgindo como a grande potência mundial. E no que a Babilônia começa a atacar a Síria, a Síria ela se enfraqueceu porque ela teve que concentrar os seus esforços na Babilônia e na Pérsia também, que estavam atacando, no reino persa que também começava a atacar. E nisso ela começa a perder controle sobre algumas áreas. Perdendo o controle, percebendo a situação, o faraó Neco vai até a Assíria. A Bíblia diz que ele vai para destruir a Síria, né? Mas Josias ele vai no meio do caminho para interromper a passagem do faraó Neco. Porque a gente viu no mapa lá que o faraó Neco do Egito ele tinha que passar por Jerusalém. Ele tinha que passar por Israel. E nesse interim, Josias vai lá poder impedir ele. Porque, a princípio, como saber se realmente ele iria ajudar ou ele iria realmente colaborar para destruir a Síria? Porque eram nações, impérios se formando, era briga de império ali. Nisso, o faraó Neco, então, mata Josias, tá? E continua o seu caminho para a Assíria. Nisso, enquanto ele continua o seu caminho, um dos filhos de Josias é colocado no trono. Então vamos lá. Os filhos de Josias. Então já estamos agora no período pré-cativeiro. Recapitulando aqui com aquilo que eu passei para os irmãos, enquanto Josias é levado morto para Jerusalém, o faraó Neco sobe e continua até a Síria, Jeoacás, filho de Josias, assume o trono. Ele assume o trono no lugar do seu pai, mas ele reinou apenas 3 meses. Por que ele reina 3 meses? Porque ele reinou enquanto o faraó Neco estava na Síria. Enquanto ele estava na Síria, Jeoacás assume o trono em Jerusalém no lugar do pai. Quando volta o faraó Neco, ele tinha que passar por Jerusalém de novo. E agora ele vem com mais agressividade, porque ele já sabia o que esperar ali. E no momento que ele passa por ali, o que Neco faz aqui? Por fim, o Império Assírio cai, dando lugar a Babilônia para se levantar contra um grande império. Isso aqui é outro, a gente vai chegar ali. Então, o que o faraó Neco faz? Quando ele estava voltando da Síria, ele passa por Jerusalém e destitui Jeoacás do trono, tá? Então o faraó Neco chega em Jerusalém, ele vai tirar Jeoacás do trono e vai instituir outro filho de Josias para poder ficar no trono, sendo um vassalo do rei do Egito, tá bom?
por fim, nesse inteirinho, a Síria ela vai cair, dando lugar então à Babilônia para se levantar como grande império naquele momento. Essa história ela vai ser contada a partir de agora com base nos últimos capítulos de 2 Reis, a partir do capítulo 23, o último capítulo de 2 Crônicas, o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel. Então, o que acontece a partir de agora vai estar registrado nesses capítulos, tá? Tanto no 2 Reis, a partir do capítulo 23, tá? O último livro de 2 Crônicas e também o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias está englobado dentro desses eventos que a partir de agora começam a acontecer. Então o faraó Neco agora, o que ele fez? Ele tirou Jeoacás, que ficou 3 meses no trono, e colocou um outro filho de Josias. E nisso ele volta para o Egito, para que o filho que estivesse lá agora fosse um submisso do Egito. Mas a Síria cai lá no norte, tá? A Síria cai e a Babilônia agora se levanta como o grande império. Quando Neco destitui, cadê aqui a minha mira laser? Aqui, o apontador. Quando Neco destitui Jeoacás do trono de Judá, ele constitui seu irmão Jeoaquim. Algumas versões da Bíblia vai estar Eliaquim, né? No seu lugar. E Eliaquim ele vai reinar durante 11 anos. E a maioria das profecias do profeta Jeremias vai acontecer nesse momento. Vai acontecer nesse momento. No reinado de Jeoaquim, foi que a Babilônia realmente se expandiu e se tornou uma grande potência. Então, ele vai ficar mais ou menos 11 anos reinando ali. A Babilônia agora, ela busca controlar todas as regiões que antigamente eram controladas pela Assíria. Então, eu trouxe um mapa aqui para poder mostrar a expansão da Babilônia. Então, eu tenho aqui, ó, depois do Mar Vermelho aqui, ó, no canto aqui, estaria o Egito, tá? Aqui estaria o Egito. Aqui, olha, essa parte rosa aqui, então, foi o Império Babilônico, que foi crescendo aos poucos, porque ele assume a posição aqui da Síria, pega os reinos da Síria, que a Síria tinha conquistado, inclusive aqui, olha, a Nínive, olha só, tá tudo por aqui. Toda essa parte aqui, ela tomou conta. Damasco, né? E ela começa a descer. Ela começa a descer porque a ideia era chegar também no Egito. Então, no que ela começa a descer, automaticamente ela chegaria em Jerusalém. A Babilônia, então, ela vai até o Egito para dominar o Egito. Olha isso aqui. E ela não domina o Egito a princípio, mas ela enfraquece ele bastante. Nesse percurso, provavelmente, ela passa por Israel. E o rei Jeoaquim acaba se tornando vassalo da Babilônia, né? Lembra que a gente mostrou aqui? Então, Babilônia tinha que passar por aqui, porque aqui era o mar. Então, ela passa por Jerusalém. Então, quando ela passa por aqui para vir para o Egito, ela não destrói de cara o Egito, mas depois ela vai dominar. O rei que estava aqui, que era o rei Jeoaquim, ele acaba se tornando, então, vassalo da Babilônia. Tá? Ele acaba trocando de lado. Ele, que antes servia ao Egito, ele passa a servir agora a Babilônia. Então, o rei Joaquim permanece aqui, mas como vassalo da Babilônia. Quando ele passa por ali, nós vamos ter a primeira invasão, né? Que não foi literalmente uma invasão, né? Na verdade, Babilônia não foi lá para lutar, para destruir o povo de Israel. Ela passou por ali, mas teve uma presença militar, né? Porque ela estava passando por ali, indo para o Egito. Então, nessa primeira invasão, alguns presentes são concedidos ao rei da Babilônia. Porque, como Jeoaquim ele se tornou vassalo da Babilônia, ele deveria
dar alguns presentes para mostrar essa gratidão. E entre alguns presentes físicos, alguns bens que ele concede para o rei da Babilônia, ele também vai conceder para a Babilônia como presente alguns membros, algumas crianças, alguns jovens da linhagem real, tá? Então, essas pessoas vão com Nabucodonosor para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Essa ida de Daniel e seus amigos para a Babilônia, ela vai estar relatada então aonde? No livro de Daniel, capítulo 1. Vai ser mais descrito como que foi que isso aconteceu, tá? Se eu não me engano, no ano de 586. Eu não sei se eu coloquei os anos aqui, mas eu acho que isso se deu aqui, olha, 609 a.C. Eu não sei bem se está certo isso aqui, mas eu acredito que seria isso. Então, nesse ano, Nabucodonosor passa por ali e leva esses jovens. Então, nessa ida, a gente considera isso a primeira invasão da Babilônia. Por isso que a gente fala que a invasão da Babilônia, ela foi de 3 vezes, tá? Teve a primeira leva, a segunda, a terceira. Essa, então, foi a primeira leva. Perceba que o inimigo já começou a invadir Jerusalém. Já começou o cativeiro, mas de uma forma pacífica. Ele estava indo para o Egito. Ele estava indo para o Egito. Ele estava passando por ali. Mas como uma forma de agrado daquele rei que fechou agora uma parceria com a Babilônia, ele acaba entregando seus nobres para o rei Nabucodonosor. Tá? E isso é considerada a primeira invasão. Eles são levados como escravos para servir no Egito, na Babilônia. Né? E Daniel 1 e Daniel 2, inclusive, vai esmiuçar mais alguns eventos que vai acontecer na chegada de Daniel lá e dos seus amigos lá no reino da Babilônia. E é interessante porque muitas vezes, irmãos, isso acontece na nossa igreja e a gente não percebe. Às vezes o diabo ele tem enviado pessoas e as pessoas elas entram aparentemente falando bonito, aparentemente querendo nos ajudar, mas a realidade é que ele está escravizando o povo de Deus. E muitas pessoas não têm percebido isso acontecendo. Né? Nabucodonosor, a princípio, ele estava fechando uma aliança com Joaquim, mas a ideia dele era o quê? Era tomar Jerusalém, era tomar a cidade, era tomar Judá. Tá? Então aí eu tive a primeira invasão. Joaquim, então ele se rebela, com passado algum tempo, Joaquim ele se rebelou contra a Babilônia. Joaquim, ele se rebela contra a Babilônia. Ele deixa de pagar os tributos e ele morreu ao final dos 11 anos de reinado e o seu filho, Joaquim, passou a reinar no seu lugar. Então vamos voltar aqui. Josias morreu, o primeiro filho de Josias, Jeoacás, começou a reinar. Aí Jeoacás foi destituído pelo faraó Neco. Aí foi colocado no lugar dele Joaquim. Joaquim ele era vassal do Egito, passou a vassal da Babilônia, reinou 11 anos, rebelou contra a Babilônia e morreu. Quando ele morre, então Joaquim, que era filho de Joaquim, passa a reinar. Joaquim, então, era neto de Josias. E ele passou a reinar no lugar do seu pai, Joaquim. Joaquim, ele fica, ou Joaquim, né? Joaquim, ele fica apenas 3 meses no trono. E aí vai acontecer a segunda invasão. Após a morte de Joaquim, com apenas 3 meses de reinado de Joaquim, Nabucodonosor, então, ele invadiu Jerusalém e cercou a cidade, porque agora Jerusalém já era inimigo da Babilônia. O rei Joaquim tinha se rebelado, só que ele fez uma rebeldia diferente de Josias, seu pai. Josias, ele levou o povo a toda aquela adoração, aquele preparo que eu levei para os irmãos.
Jeoaquim, ele não fez o que era certo aos olhos de Deus. Jeoaquim, ele não adorou a Deus. Ele fez uma rebeldia por conta própria. Então agora ele morre e 3 meses depois, Joaquim reinando, Nabucodonosor, ele chega em Jerusalém. Ele chega em Judá. E ele cerca a cidade. Quando ele cerca a cidade, aqui, ele destitui Joaquim e leva para o cativeiro da Babilônia e leva com ele todos os nobres, todos os ferreiros, todos os artesãos e todos os sábios. Ele leva junto com Joaquim para a Babilônia. Nessa leva, que foi considerada a segunda leva, no ano de 586, né, foram mais ou menos 10 mil homens do reino de Judá, tá, que tinham essas profissões para a Babilônia. Provavelmente, o profeta Ezequiel, ele vai para a Babilônia nesse momento. Então, veja só, eu já tenho a chegada de Daniel, agora eu tenho a chegada no ano 609, e agora eu tive a chegada de Ezequiel, tá, no ano de 598, é isso mesmo? 598, eu tive a chegada de Ezequiel no reino da Babilônia. Quando Joaquim ele é levado para lá, ele é destituído como rei. Ele perde sua posição de rei. Nabucodonosor tira ele da posição de rei. Mas para algumas pessoas de Judá, Joaquim ainda era considerado rei. Por isso, quando a gente lê o livro de Jeremias, às vezes a gente vai ouvir se referindo a Joaquim como rei nesse período, o rei Joaquim. Mas ele não tinha legalmente mais a função de rei, tá? E no seu lugar, outra pessoa é colocada, nós vamos ver aqui. Então, Joaquim, ele vai para o cativeiro como rei de Judá. Algumas vezes a Bíblia vai se referir, como eu passei para os irmãos, e Nabucodonosor coloca o seu tio, o tio de Joaquim, que foi o terceiro filho de Josias, então, no poder, que foi Zedequias. Então, agora eu tenho, sim, 3 filhos de Josias. O primeiro filho foi Joacás. Lembra que ficou 3 meses no reino. Neco vem, tira Joacás e coloca Jeoaquim. Jeoaquim reina 11 anos. Jeoaquim é destituído, morre, melhor dizendo, e o filho de Joaquim, neto de Josias, reina 3 meses, né? Joaquim, então, é destituído do trono, é levado como escravo para a Babilônia, e o filho de Joaquim, tio o filho de Josias, tio de Joaquim, que é Zedequias, ele vai assumir o trono. Mas ele vai assumir o trono em mandado de Nabucodonosor. Então ele assume o trono de Jerusalém, ele assume o reino de Judá, mas ele era um vassalo direto de Nabucodonosor. É como se, entre aspas, Jerusalém já naquele momento fosse uma província, né, da Babilônia, porque Jerusalém agora devia muitos favores, tributos pesadíssimos tinham que ser pagos para Nabucodonosor. Temos aqui então os 4 membros da família de Josias no poder: Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. E aí vai acontecer agora a terceira invasão. Resumindo, a história de Zedequias é muito relatada também no livro de Jeremias. Se os irmãos lerem Jeremias 25 para frente, vocês vão ver muito a história de Zedequias, porque Zedequias foi um dos reis que perseguiu Jeremias, tá? A terceira invasão. Então, todos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Zedequias também se rebelou contra a Babilônia, que cercou Jerusalém. Zedequias ele tentou fugir por uma brecha no muro, ele é pego, tem seus olhos vazados, viu todos seus filhos morrerem na sua frente, e ele é morto na Babilônia. Então, lembra quando eu li sobre a genealogia, que um dos filhos de Josias, né, Jeconias, se eu não me engano, é que vai para a Babilônia e dá continuidade à descendência de Davi?
Isso porque o rei que estava lá era Zedequias, mas Zedequias ele morreu e ele viu seus filhos morrendo. A Babilônia, irmãos, aqui, ela cerca a cidade e ela fica muito tempo na cidade. Tá? Ela sitiou a cidade e ninguém entrava nem saía. Então não tinha como tirar os doentes de lá, não tinha para onde enviá-los, não tinha como entrar mantimentos na cidade. Tá? A água, havia uma reserva de água, mas com o tempo começou a ter dificuldade. Né? Teve uma reserva grande feita por causa de Ezequias. Mas mesmo assim, a fome começou a imperar. Né? No livro de Jeremias, ou em Lamentações, que também Jeremias escreve, ele escreve lá que as mães começaram a cozinhar os filhos. As mães cozinhavam seus filhos para que pudessem se alimentar. E quando eles faziam escalas entre si, olha, eu cozinho meu filho hoje, você cozinha o seu filho amanhã. Aí às vezes tinha mães que não queriam cozinhar os seus filhos. E aí começava guerra, briga dentro da cidade. Tamanho era o aperto, era fome, era dificuldade. Foi quando eles tentaram fugir por uma brecha. E eles são apanhados pelo rei, pelo exército do rei da Babilônia, tá? E esse rei, ele pega Zedequias e ele mata todos os seus filhos na sua frente para ele ver e sofrer. E aí ele vai matar, vazar os olhos de Zedequias. E ele vai matar Zedequias lá no cativeiro. Olha que ponto chega a nação filha. A nação dos meninos dos olhos de Deus. Isso porque desobedeceu a Deus. Porque se rebelou contra o Senhor. Dessa vez, Nabucodonosor, ele destrói tudo. Ele destrói as muralhas, incendeia as casas, destrói o templo e levou tudo para Jerusalém, para a Babilônia. Ele leva todas as pessoas que tinham alguma profissão relevante e deixa somente os mais pobres na terra, aqueles que não sabiam fazer nada, exatamente para que Israel nunca mais fosse reconstruída. Essa era a ideia dele. Né? Então ele tira tudo de valor, ele destrói o templo, ele pega os utensílios que tinha na casa do Senhor e leva para Jerusalém. Ele pega os utensílios, as coisas que tinha, ele destrói o templo, pedra por pedra ali, ele incendeia as casas, ele destrói o muro da cidade de Jerusalém. Tá? Ele destrói tudo e leva todo mundo cativo. Alguns poucos pobres da terra que não tinham nenhuma profissão, que não conseguiam jamais reivindicar o trono, são deixados. Tá? Então essa foi a terceira e a última invasão. Assim, né, acontece o cativeiro da Babilônia. Mas tem um detalhe aqui. Deus, ele sempre deseja abençoar. Então o que eu vejo nesse momento? Vemos aqui que por muitos anos Deus veio trazendo oportunidade para que o povo se arrependesse. A vontade de Deus jamais é trazer juízo sobre ninguém, mas Deus, ele é justo. E se não fosse isso, e se o pessoal não obedecesse suas orientações, era necessário correção. O povo tem a chance de se arrepender, mas a palavra mostra que em todo o tempo os reis se preocupavam com eles, só com eles mesmos, com seus status e a sua posição política. Tá? Então, nem mesmo com o reino do norte caindo na mão dos assírios, Judá não se consertava. Alguns reis, como Ezequias, Josias, fizeram grandes coisas, mas os seus sucessores continuavam no pecado e se unindo à Síria, ao Egito e por aí vai. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho como que foram os profetas nessa época, para a gente entender. Nesse período em que tratamos aqui de Ezequias para cá, alguns profetas eles vão se levantar sendo boca de Deus para alertar o povo, e nós vamos ver alguns aqui que tiveram uma relevância. Primeiro, é um profeta chamado aqui de Naum. Naum, ele profetiza contra a Síria depois acerca da queda da Síria. Ele foi contemporâneo de Josias.
e dos seus filhos, tá? Naum foi um dos profetas que levantou ali e profetizou que a Síria iria cair, tá? E a Síria caiu. Ele foi uma das pessoas que nós vemos exatamente que mostrava que mesmo os reis indo para lados errados, para lados opostos, Deus preservava os seus remanescentes. Abacuque, ele questiona a Deus aqui uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, peraí, Senhor, como que o julgamento de Israel, de Judá, ele vai vir de uma pessoa pior do que Judá? Porque ele entendia que Deus iria castigar o povo, e tudo bem para ele. O povo estava em pecado, o povo merecia ser castigado. Só que ele seria castigado pela Babilônia. E Abacuque observava o seguinte, mas peraí, se a Babilônia é tão má, ela está fazendo tanto estrago, ela tem destruído tantos lares, tantos servos de Deus, o pecado desse povo está além de tudo. Como assim? Eu vou pegar um mal para combater outro mal. E Deus agora, ele responde a Abacuque, ele fala assim, não, Abacuque, os caldeus, a Babilônia, ela está sendo usada como por um propósito. Mas vai chegar um tempo que eles também terão que pagar e responder pelos que eles têm cometido. Tá? A Babilônia, ela tem que passar, ela é necessária, ela é o mal necessário para agora. Mas vai chegar um tempo que ela também vai responder pelos maus que ela tem feito. Tá? E Abacuque, ele entende tão bem isso que Deus passa para ele, que ele termina o capítulo 3 de Abacuque com um cântico de exaltação ao Senhor, né? Um cântico de glorificação pela grandeza de Deus. E nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante, que sim, eu posso questionar a Deus. Não xingar a Deus, mas questionar e perguntar a Ele sobre o que eu não estou entendendo. Eu posso duvidar e perguntar a Ele para que Ele me explique sobre coisas que eu não entendo. Porque quando eu não entendo uma coisa e fico com aquela dúvida no meu coração, eu vou continuar servindo a Deus cegamente, sem entender. Mas quando eu não entendo e eu sou sincero para ajoelhar e perguntar para Deus e falar com Ele, Senhor, me explica, eu não estou entendendo os seus caminhos, Ele vai me explicar. E isso vai fazer com que eu ame muito mais ao Deus ao qual eu sigo. Tá? Então, Abacuque é um exemplo para nós. Se alguma coisa está acontecendo e você não está entendendo, pergunte para Deus e Ele vai te responder e Ele vai te explicar. Às vezes Ele vai falar assim, olha, não é o momento. E isso não é que Ele não vai te explicar, é porque quando se concretizar aquilo, você por si vai entender por que aquilo estava acontecendo. Daniel teve visões que ele fala para Daniel, Daniel, fecha o livro e sela a visão, porque isso não é para o momento. Mas no momento certo vocês vão entender. E hoje a gente lê o livro de Daniel e a gente já entende tudo que Daniel naquele momento não tinha condições de entender. Tá bom? Jeremias, né, foi um profeta que começa garoto na época de Josias, ele vê as reformas promovidas por Josias e ele critica a religião oficial. Mas ele não critica falando mal da religião, mas ele critica o comportamento das pessoas. Por quê? Ele critica que o pessoal começa a viver uma vida moralmente falida. Ele critica porque ele começa a olhar para o povo de Israel e o que ele vê? Ele vê uma pessoa guardando rituais, ele vê uma pessoa preocupada em seguir as coisas físicas que tinham que fazer, mas que a moral daquele pessoal não estava em Deus. Eles falavam uma coisa e viviam outra. E Jeremias ele é levantado por Deus para criticar. Jeremias também profetiza no reinado de Joaquim. E esse rei, então, ele perseguiu Jeremias. Este foi o rei da segunda invasão, como a gente aprendeu. E ele aparece ali, falsos profetas, dizendo que Deus destruiria Babilônia por todo aquele tempo e traria de volta o povo do cativeiro. Olha que interessante. Jeremias, ele começa a relutar
nesse período também contra falsos profetas. A maior batalha de Jeremias era contra falsos profetas. Porque aparecia, enquanto tinha Jeremias falando acerca da verdade de Deus, do povo moralmente se voltar de verdade para Deus e suplicar o socorro e a misericórdia, levantavam vários, inúmeros falsos profetas, falando coisas bonitas, falando coisas agradáveis ao ouvido do povo, falando palavras de consolo, falando, ó, calma, Deus está chegando, o nosso Deus vai trazer o consolo, Deus vai tratar com a Babilônia, Deus vai trazer o povo de volta. E Jeremias, ele sabia que não era verdade. Jeremias, ele falava assim, é mentira, o cativeiro não vai passar agora. Em Jeremias capítulo 29, ele escreve uma carta para os cativeiros na Babilônia, porque além de Israel, começa a nascer, aparecer falsos profetas lá no cativeiro também, na Babilônia. E Jeremias tem que escrever para você, olha, casem, se dê bem com o pessoal, tenham filhos aí, procure trabalhar, fique tranquilo aí, porque o cativeiro vai durar 70 anos, não é agora que vai sair. E o pessoal falando, é agora, é imediato. E tanto o rei Joaquim, quanto o rei Zedequias, quanto as pessoas que estavam ao redor, ninguém acreditava em Jeremias. As pessoas davam ouvido para quem? Para os falsos profetas, porque a palavra deles era mais agradável de se ouvir. A palavra deles trazia mais alento para a alma. A palavra deles trazia conforto no momento difícil. E a de Jeremias não trazia conforto. Mas a de Jeremias naquele momento que era a palavra de Deus. No capítulo 25, Jeremias, então, ele prevê que o cativeiro ia durar 70 anos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ezequiel. Ezequiel também foi outro profeta levado para o povo cativo e que profetizou nesse tempo. Ezequiel, mas provavelmente ele foi contemporâneo de Jeremias e contemporâneo de Daniel. Enquanto Jeremias ele era usado por Deus para profetizar lá em Jerusalém, Ezequiel ele foi usado pelo Senhor para profetizar na Babilônia. Mas qual a diferença então de Daniel para Ezequiel? Porque havia um muro que separava a nobreza daqueles que estavam à margem do rio, vivendo em situações mais deploráveis. A nobreza, a parte nobre da Babilônia, ela era alcançada através do testemunho de Daniel. Daniel foi usado como profeta na parte nobre de Babilônia. E Ezequiel ele foi usado como profeta na parte mais pobre, do outro lado dos muros, à margem do rio, como diz lá nos Salmos. Ezequiel, ele foi usado. E entre algumas coisas que Ezequiel profetiza, né? Ezequiel, ele vai, naquele momento, implantar sinagogas, né? Porque, não que ele vai implantar, mas é porque como o povo estava longe da terra, o povo não podia subir a Jerusalém para poder adorar a Deus, né? O povo não podia ir a Jerusalém. O que eles faziam? Eles oravam a Deus 3 vezes por dia, virados para Jerusalém. Mas ainda não era a mesma coisa. Então, enquanto eles estão em Jerusalém, eles criam algo chamado de sinagoga, que era onde eles se reuniam. E dentro do sistema da sinagoga, eles vão criar alguns sistemas. Por exemplo, o sistema dos rabinos. O sistema rabínico é criado também no cativeiro da Babilônia. Para quê? Para ensinar aquele povo as escrituras. Para passar para aquele povo como funcionava, para transmitir a lei e os conhecimentos, porque agora não se tinha mais sumo sacerdote em todo lugar, agora não se tinha mais sacerdotes também em todo lugar para fazer o sacrifício. Então esses rabinos eram selecionados entre os anciãos de Israel, tá? Alguns anciãos eram selecionados e entre eles os sacerdotes. E esses rabinos, eles criaram ali uma escola que chamava de escola rabínica, onde eles preparavam novos rabinos
para poder ensinar as pessoas e também preparavam pessoas ali para aprender a palavra. Então, acredita-se, tá, que Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal. Então, acredito que Ezequiel, ele era um dos professores que existia ali nas sinagogas no período do cativeiro babilônico. E que provavelmente o profeta Ageu, que você vai ler quase no final do Velho Testamento, foi um aluno de Ezequiel. Tá? Provavelmente Ageu foi um aluno de Ezequiel que vai sair já lá naquele comecinho e vai começar a profetizar para que o povo termine a restauração da casa do Senhor, já no período de Zorobabel lá, tá bom? Então, eles acreditam que Ezequiel passou por isso. E Daniel também, né, ele com seus amigos, é aquele que foi levado para o cativeiro babilônico. Daniel foi um dos primeiros a chegar ali. O que nos chama a atenção de Daniel é que ele assenta no coração não se contaminar com o manjar do rei, tá? E isso fez com que ele fosse uma pessoa diferente no local em que ele poderia escolher ser igual, né? Isso traz para Daniel uma diferença. E Daniel, ele foi usado pelo Senhor não só para trazer, para mudar aquela situação, mas como também para trazer profecias acerca do fim dos tempos. O livro de Daniel é um dos livros mais importantes da Bíblia quando nós falamos de escatologia, tá? O livro de Daniel é um dos livros também mais difíceis de se interpretar. E o livro de Daniel é tão sério que hoje os judeus não permitem que os seus rabinos, os seus mestres judaicos em hebraico, estudem mais o livro de Daniel, porque eles entendem que o livro de Daniel não é verdadeiro, porque exatamente o livro de Daniel profetizava a chegada do Messias, que é Jesus, e o povo judeu hoje não aceita Jesus. Conclusão. No período de Daniel, Deus vai tratar com Nabucodonosor e vai fazer ele andar como bicho e humilhar e reconhecer a grandeza de Deus. Em Daniel vemos o Império Babilônico também caindo no reinado de Dario, mostrando que eles, no reinado de Dario, só que Dario já era do reinado Medo-Persa, né? O último rei da Babilônia foi Beltesazar. E nós vemos então no reinado de Dario mostrando que eles foram instrumentos usados por Deus por um propósito, porém eles não eram Deus. E a história nos conta que Babilônia era praticamente impenetrável. E através de uma estratégia dos medos e persas, eles conseguem entrar pelo rio, tá? Na Babilônia, e que naquele momento da festa descrita lá do rei Belsazar, que aparece a mão na parede, naquele momento chega ali o Império Medo-Persa e consegue tomar o reino. Quando os babilônicos acordam pela manhã, eles já tinham sido derrotados. Uma grande potência caiu em apenas uma noite pelos medos e os persas. Tá? Então esse foi o resumo aqui do cativeiro babilônico. Tá? Ficou um pouco grande, mas é porque eu tentei explicar bastante coisa para os irmãos entenderem como que funciona, como que funcionou esse declínio do povo até chegar aí no final, né, e eles serem levados cativos. Depois disso daqui, vai acontecer a saída do povo da Babilônia, mas isso aí já é um outro assunto, um outro estudo, que talvez eu deva gravar posteriormente, no assunto que eu vou gravar sobre as 70 semanas de Daniel. Tá? Aí ali eu vou começar a explicar a partir do povo dentro do cativeiro da Babilônia e o que vai acontecer para eles saírem de lá. Tá bom? Então que Deus abençoe, fiquem com Deus. Se você gostou do conteúdo, não deixe de estar dando algum comentário, se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos também. Tá? Então até a próxima aula.